Ontem foi o nosso encontro, foi a nossa festa das nações, culto de missões. Foi de fato um encontro muito abençoador. Aqueles que não vieram perderam, você perdeu. Se não veio, você perdeu realmente, porque só ano que vem um outro encontro como esse que tivemos ontem. Eu tenho certeza que a igreja foi abençoada, nós podemos desfrutar aí de mais comunhão também, e conhecer um pouquinho da realidade da perseguição daqueles países de que foram destacados aqui, né? Então foi bênção demais. Então quero te convidar a continuar intercedendo e envolvido em missões, né? Você pode, missões não se faz apenas indo lá, mas nós fazemos missões onde nós estamos. Gosto, se não me engano, é Spurgeon que diz isso, né? Todo cristão, ele é um missionário ou ele é um impostor, né? Ou você faz missões, ou você não é um cristão, porque o cristão ele tem uma vocação, ele é convocado a fazer missões, a anunciar Jesus, e tudo começa onde? Na nossa casa, começa em casa, né? Então, nossa casa é um campo missionário, evangelístico também. Que Deus continue nos usando para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Coloca os slides, por favor, aí para que a gente possa começar a entrar então na mensagem. Nós estamos em Coríntios, nós estamos no capítulo 14 de Coríntios, e eu quero só te relembrar um pouquinho da realidade dessa cidade. Eu lembro que destaquei por diversas vezes nos encontros anteriores, que foi escrito por Paulo por volta do ano 55, provavelmente ele estava preso, ele está na cidade de Éfeso, enviando essa carta aos cristãos que residem nessa região. Essa é uma metrópole grega, próspera, marcada pela decadência moral, uma grande diversidade cultural. E também a igreja que estava ali já enfrentava disputas. Você acha que isso é algo do dia de hoje? Aqui na Tiba isso não acontece, amém? Ixi, foi muito fraco, viu? Aqui a gente não tem passado por isso em nome de Jesus, que continue assim. Mas essa é uma realidade de muitas igrejas, disputas internas. Era uma cidade cosmopolita, pluralista e competitiva, disputa e ostentação, até no uso de dons espirituais. Então é mais ou menos assim: olha, eu sou mais crente do que você, porque eu tenho esse dom, eu tenho mais esse, eu tenho dom de línguas, você não tem dom de línguas? Como assim que você não tem dom de línguas? Você não é batizado no Espírito Santo ainda? Ah, não. Você não foi batizado no fogo? Como assim? Não parece algo que a gente ouve nos dias de hoje? Né? Como que você é crente e você não tem o dom do Espírito? Valorizavam falar em línguas como um sinal de uma espiritualidade superior. E Paulo ele está escrevendo a essa igreja para corrigir a ênfase distorcida do exercício dos dons, e ele ensina como promover a edificação comunitária. Já entrando aqui em 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler primeiro. Projeta para a gente 1 Coríntios capítulo 14, eu quero ler com você esse texto, para que nós possamos, daqui a pouquinho, fazer alguns destaques, e você fixar melhor no seu entendimento daquilo que Deus tem para mim e para você, nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente de profecia. Observe o destaque, a ênfase que ele já dá ao amor, que está conectado ao capítulo 12 e ao capítulo 13 de Coríntios, que nós já estudamos. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende, pelo Espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, eu serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino. Até no caso de coisas inanimadas que emitem sons,
tais como a flauta ou a harpa. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar, com respeito ao mal. Sejam como as crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Já deixa eu te ajudar aqui até para a compreensão do resto do texto. Observem que ele falou nessa primeira parte do texto, até o capítulo 18, ele está falando sobre o dom de profecia e o dom de línguas. E quanto ao dom de línguas, ele vai dizer assim, olha, não sejam como crianças no modo de pensar de vocês. Com respeito ao mal, vocês têm que ser como criança, mas quanto ao modo de pensar, nós precisamos ser maduros. E ele vai explicar agora a questão do falar em línguas, porque por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mas mesmo... falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não vão dizer que vocês estão loucos, perturbadinhos da cabeça? Mas, quando todos estiverem profetizando e entrar ali, algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, um de cada vez. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, então, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está assentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, mas cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei.
Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor e que estou escrevendo a vocês. Mas se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra é verdade, porque a Tua palavra é vida, porque a Tua palavra, como espada de dois gumes, vem e faz divisão e separação. E é isso que precisamos nessa manhã. Fazer separação, aquilo que nos confunde, traz clareza em nome de Jesus. Ensina-nos a Tua vontade, a Tua verdade, é isso que nós necessitamos. Dá a cada um dos meus irmãos o entendimento personalizado da Tua palavra, para que ouvindo eles compreendam e coloquem em prática, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui oramos. Amém. Vamos começar então pelo começo. 1 Coríntios 14, versículo 1 e versículo 2. Paulo, ele está falando com aquela igreja sobre seguir o caminho do amor. E ele fala sobre o caminho do amor para falar sobre os dons. E você já viu aqui todo o contexto que ele está falando sobre o dom de profecia, sobre o dom de línguas, e ele começa destacando que o dom de profecia, ele deve ser exercido, mas todos os dons devem ser exercidos com amor. Aprendemos anteriormente que existem vários dons, e percebemos que se você exerce um dom sem amor, a igreja não é edificada. Eu lembro de ter feito alguns destaques e de ter dito que há pessoas que são mestres, que são doutores, PhD, têm uma boa formação acadêmica, têm um bom conhecimento histórico, têm um bom conhecimento teológico, mas não têm amor para ensinar. É até interessante lembrar um pouquinho, volte aí na sua memória, o professor é aquele que marcou a sua história. Como era esse professor? Quem foi a pessoa que mais te ensinou? Com quem você mais aprendeu? Provavelmente a pessoa que marcou a sua história era alguém que falava com amor. E você já sabe também, olhando para 1 Coríntios 13, que sem amor nada adianta. O amor, ele não é apenas uma característica, mas ele também é um sinal, e está relacionado ao fruto do Espírito. E se nós pertencemos a Cristo, o Espírito de Deus habita em nós, nós vamos caminhar em amor, amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. No versículo 2 ele diz, quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. E aqui eu não vou entrar, esse aqui é assunto que a gente estuda bastante na nossa classe de discipulado. Eu falo sobre doutrina, a gente tem duas expressões, glossolalia e xenoglácia, mas aqui ele está falando sobre glossolalia, ele está falando de falar em outras línguas, em outros idiomas. Tem também aqui uma compreensão do falar em línguas estranhas, uma língua que não é inteligível, uma língua que você não consegue compreender, nem todos conseguem compreender, mas que há um intérprete, alguém que compreende aquilo que está sendo dito, e a igreja é edificada. E eu vou avançar aqui porque a gente vai chegar para falar um pouquinho mais. Me ajuda, pastor, por favor? Por favor aí. Eu vou avançar um pouco mais, que você vai ver mais à frente, nós vamos voltar ainda para falar sobre o falar em línguas. Quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Mas quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Veja só, o propósito do dom de profecia. Quando falamos de profecia, nós estamos falando de anunciação, proclamação, sobre anunciar a vontade de Deus, anunciar aquilo que é dito por Deus, anunciar as escrituras nos dias de hoje. Nós já temos
a profecia revelada, a palavra revelada, a vontade de Deus revelada. Você deseja saber da vontade de Deus? Diga amém, irmão. O quanto você tem aberto a sua Bíblia para ouvir a vontade de Deus. Deus sempre responderá. Ele fala conosco. Deus está acessível. Você entende isso? Deus está acessível. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem. Mas acontece que nós buscamos muito mais as coisas, as pessoas, o que queremos do que a Deus. Nós queremos que nos deem a resposta que esperamos. Essa é uma verdade. Quando você conta para alguém um plano, um projeto que tem, e esse alguém te responde assim: viu, olha, eu acho que não vai dar certo não, porque eu conheço alguém que já fez. Você já fica assim, ai, né? Já veio me sabotar. É por isso que eu não conto os meus segredos para ninguém. É por isso que a gente não deve falar as coisas que estão acontecendo, porque geralmente dá errado quando a gente fala. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há. Então observe com quem você está falando para buscar conselhos. E aí na multidão de conselhos você pode abrir Provérbios e ler 31 capítulos cheios de conselhos para você. Em todas as áreas. Ali é uma multidão de conselhos que podem te ajudar a encontrar a sabedoria. E o profetizar, ele faz com que nós sejamos edificados. A palavra edificação está ligada à construção. Uma boa edificação, ela é realizada em um terreno que suporta aquela edificação. É feita uma grande escavação para se colocar alicerces resistentes, para que se possa construir um prédio de quantos andares tenha sido projetado. Agora pense em alguém que está sendo edificado pelo dom de profetizar, é alguém que cresce. Encorajamento e consolação dos homens. Nós estamos falando aqui de um dom que é utilizado não apenas para o meu bem, não apenas no individualismo, mas estamos falando de um bem coletivo. Estamos falando da igreja sendo abençoada quando esse dom é exercido. Nesse momento, o que eu faço com vocês é exercer o dom da profecia. O que eu estou fazendo com vocês nessa manhã é anunciar a palavra de Deus. Eu olho para o presente, para o passado, mas eu também olho para o presente e eu também olho para o futuro, porque a palavra de Deus, ela tem esse efeito na sua e na minha vida. Diante daquilo que estamos ouvindo e aprendendo e colocarmos em prática, nós seremos edificados e vamos encorajar os nossos irmãos em Cristo a permanecerem. Quem fala em línguas a si mesmo edifica. Porque esse que fala em línguas e não compreende aquilo que está sendo falado, aquilo que ele mesmo está sendo falado, aquilo que ele mesmo fala, ele não consegue edificar o próximo e nem a si mesmo. Mas ele está ali apenas num relacionamento com Deus em espírito de oração. E aqui eu trago alguns destaques que nós devemos desejar. Nós devemos buscar, é isso que Paulo está dizendo, nós devemos buscar os dons espirituais. Não é pecado você buscar dons espirituais. Nós somos até incentivados a buscar dons espirituais. Mas qual é a nossa motivação? Alguns pulam de igreja em igreja buscando, eu quero ser batizado no Espírito, porque eu quero falar em línguas. Eu quero falar línguas estranhas. Porque eu quero o dom de libertação. Porque eu quero o dom de cura. Porque eu quero o dom de palavra de sabedoria. E Paulo ele vai dizer assim, olha, o dom mais relevante é o dom da profecia. Mais relevante do que o dom de falar em línguas. E aqui eu trouxe apenas a palavra profecia para você compreender melhor, à frente, falar adiante, falar da parte de Deus, é isso, profetizar. A profecia, por ser inteligível, edifica e promove crescimento à igreja. Agora, se você chega em um ambiente que várias pessoas estão falando em línguas diferentes, em línguas que ninguém compreende, isso é confusão. E você leu comigo o texto até o final e você percebe Paulo falando que Deus é Deus de ordem. Repita comigo, Deus é Deus de ordem. É Deus de ordem. Não é Deus de confusão.
Quando nós nos reunimos, cada um está aqui, você imagina só, né? Se nós colocamos aqui pessoas que estão aqui à frente para servir, mas não tem o dom, não tem o chamado, o que vai acontecer? A igreja não é abençoada, não é edificada. Se nós temos pessoas que estão aqui cantando, mas não desenvolver nenhuma habilidade musical, não tem um dom, não tem um chamado, não tem uma vocação, pessoas tocando instrumentos sem vocação, sem chamado, sem dom. Devemos buscar dons que abençoem a coletividade e não apenas experiências pessoais. Essa é uma grande oferta que existe nas igrejas hoje. Venha e prove o extraordinário de Deus. Venha, promessas individuais. Quando falamos do dom de profecia, também não tem nada a ver com o que algumas igrejas, alguns lugares estão ensinando. Dizendo, venha que você vai receber a sua profecia. Né? E aí alguém chega e fala alguma coisa lá e diz assim, olha, é isso que te digo, é isso que Deus está falando para você. Isso não é o dom de profecia. E eu digo mais, por que não é o dom de profecia? A gente vai ver daqui mais dois slides, eu vou entrar, mas aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Olhe para mim e guarde uma coisa no seu coração olhando para esse texto. Eu não estou dizendo, não estou afirmando, não quero afirmar e não posso afirmar que esse dom não existe, porque a Bíblia fala que existe. Mas a Bíblia diz que esse dom ele deve ser exercido na igreja quando houver intérprete. E que se não há intérprete, você é como alguém que está falando ao ar. Não tem valor. A igreja não é edificada. O contrário do dom da profecia, em que a igreja é instruída, é edificada, é abençoada. Há muitos ambientes hoje, ambientes religiosos. Eu lembro de ter visto, me enviaram um vídeo há umas 2, 3 semanas atrás, um vídeo em que várias pessoas estão lá, com vestidos, vários vestidos ali rodando, né? Rodando e cada um falando coisas que ninguém sabe interpretar o que é que estava sendo dito. E agora observe o que vou falar para você. Nos cultos pagãos que aconteciam na cidade de Corinto, as pessoas entravam em êxtase, entravam nesse estado, aí eu vou usar aqui a palavra xenoglácia, né? E isso acontece dentro do espiritismo também. Começavam a falar em outras línguas, mas não era o Espírito de Deus que estava agindo no meio daquele povo. E quando Paulo escreve essa parte da carta à igreja de Corinto, é para exortá-los que eles não devem cultuar a Deus como os outros cultuam a deuses que não tem valor algum. Que eles não devem cultuar a Deus como os ímpios fazem. Mas, infelizmente, há muitos lugares em que parece um ambiente de culto, mas não de culto a Deus, mas de culto a outros deuses. Onde cada um entra, fala, sai marchando, né? No meio, cada absurdo que acontece. Isso é confusão. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Olha, Paulo ele não diz, você leu comigo aqui o capítulo inteiro. Paulo ele diz, não proíbam falar. Mas ele diz, se tem quem fale, que tem intérprete. E agora ele diz, por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Se você fala em língua, ore para que Deus te dê o dom da interpretação. Ore, para que você seja edificado, para que a sua mente seja edificada, para que outras pessoas sejam edificadas também. Eu lembro de estar em um culto, eu jovem, né? Mais jovem do que sou hoje, né? Mas estava no culto e de repente alguém se levantou e começou a falar em línguas e o pastor disse assim, opa,
aqui não é permitido esse tipo de manifestação. O irmãozinho se calou, deu uns minutinhos, ele foi embora. Eu lembro que na época eu fiquei pensando assim, né? O pastor fez bem certinho do que fez com ele, né? Porque dentro do ambiente que a gente está, a nossa igreja não permite falar em línguas. Por que ele fez? Por que ele se levantou desse jeito? E era um visitante de uma outra denominação. Depois que comecei no ministério pastoral, estudando, eu pensei, não, o pastor não devia ter feito isso. O pastor deveria ter deixado ele falar, né? Porque vai que Deus tinha uma revelação para o povo, né? Hoje eu olho para trás, com as minhas percepções, eu digo, na verdade, o pastor, ele é a pessoa que Deus levantou naquele lugar, e Deus deu instrução para ele, sabedoria, e ele falou, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando o Espírito de Deus fala, ninguém pode calar. Você está entendendo, igreja? Porque nós vamos ver Deus levantando pessoas, profetas, que vão falar em outras línguas, e o povo de Deus vai ouvir até o final. E eu já lembrei da profecia lá em Isaías. A gente vai entrar nesse assunto. No culto pagão em Corinto, estados de êxtase e línguas confusas eram comuns. Paulo combate essa influência no culto cristão. O culto deve ser inteligível, edificante, alcançando tanto a emoção quanto a mente. Romanos capítulo 12 vai deixar mais claro para mim e para você que o culto ele é racional. A forma que nós adoramos, que cultuamos a Deus, nós adoramos a Deus com as nossas emoções, sim ou não? Sim. Deus nos fez seres emocionantes, emotivos. Nós somos emotivos. Todos nós vamos sentir medo, alegria, tristeza em algum momento. Deus nos fez dessa forma. Mas as emoções não podem nos dominar, não devem nos dominar. Nós devemos ter um espírito também de equilíbrio. Nós escolhemos canções para que possamos cantar todos juntos. Falamos bastante, né? Nosso ministro de louvor aqui à frente, irmão Bruno, eu digo, olha, as canções devem ser congregacionais, para que as pessoas ouvindo, compreendam e cantem junto conosco também. Essa é uma grande discussão, né? Quando fala canções congregacionais, né? É uma grande discussão no meio do povo, né? Mas é isso. Agora você imagina, você viu como foi ontem? Nós tivemos aqui irmãos cantando em francês, irmãos cantando em japonês, que mais? Espanhol. Tinha algum outro idioma? Moçambique é o quê? Qual que era o idioma de Moçambique? Quem me ajuda? Não era francês. Era um dialeto específico lá de Moçambique. Agora você imagina, né? Se todos eles começassem a cantar juntos aqui, a mesma canção, não seria uma confusão? Né? Eu lembro de alguns até estarem rindo. Eu lembro quando... eu já tinha até brincado com a irmã, esqueci quem foi, a irmã Esther, né? Fui visitar a irmã Esther essa semana, aí ela disse, pastor, a gente vai cantar a música, cadê? A irmã Esther não está aqui, né? Ela está assistindo de casa, certeza. Ela disse, pastor, a gente vai cantar a música lá de Moçambique, Hakuna, alguma coisa. Eu disse, Hakuna Batata, irmã? Ela disse assim, não, pastor, não é Hakuna Batata. Eu disse, tá, só conheço essa, né? E eu ouvi alguém aqui na hora do culto também, fez essa brincadeirinha ali atrás, né? Mas a questão é, você viu a letra passar ali, mas você não entendia o que estava sendo cantado. Você precisou de uma interpretação, e no final daquela canção, você viu, na nossa linguagem, né? Nosso idioma, no português, e nós podemos cantar juntos. A adoração não é primeiramente a emoção, mas é compreensão. Onde o entendimento é fraco, a adoração também será. Lugares em que as pessoas estão apenas rodando, com profecias, né, com falar em línguas, o entendimento é fraco. As pessoas não têm clareza, entendimento bíblico da palavra, da vontade de Deus. E isso acaba sendo um problema. 1 Coríntios 14, 22, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem.
Quando Paulo fala isso, me traz assim, é como se fosse um sino ecoando na minha cabeça, né? Um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. E aí eu fico pensando o quanto o falar em línguas é importante dentro do momento de culto. O quanto isso é relevante. Qual que é o propósito? Nós vamos para Isaías, capítulo 28. Coloca, pastor Daniel, por favor, Isaías 28. Vamos ler a partir do versículo 11. Só para contextualizar você, o profeta está profetizando, anunciando o que vai acontecer com esse povo que está incrédulo, descrente. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Eles, porém, não quiseram ouvir, pois o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco mais, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos nos laços e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém, vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com o Sheol fizemos um acordo, quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio, na falsidade temos o nosso esconderijo. Bom, só tem aqui, a gente está vendo com um povo com um coração endurecido, um povo que despreza a Deus, Deus falando por esse povo, Deus falando a esse povo, através de um outro povo, que fala uma outra língua, uma língua estrangeira, mas anunciando o quê? Calamidade. Todas as vezes que um profeta se levanta, ele não se levanta para dizer assim: ó povo, vocês são bênçãos demais, vocês estão fazendo tudo certinho, viu? Vocês vão ser muito abençoados, parabéns, porque vocês são o centro do coração de Deus. Vocês sabiam disso? Ai, vocês são lindos, lindos demais. Vocês vão ser abençoados até os confins da terra, de geração em geração, porque quando Deus olha a iniquidade de vocês, Ele vê que lá no fundinho há bondade. Vocês são bons. Vocês sabiam disso, que vocês são bons? Embora o mundo diga que você é mau, Deus mora em você, você é bom, igreja, amém? Tem alguns que dizem amém, está vendo? Porque não entenderam. Porque não entendem. E é assim, há pessoas pagando ingresso para ouvir essas falsas profecias. Há pessoas pagando ingresso para irem para um encontro com Deus, mas é um encontro apenas com as suas emoções. São movimentos psicológicos, terapêuticos. Mas a palavra de Deus é deixada de lado. Jesus Cristo não é o centro. Misericórdia. As línguas são um sinal para os descrentes. Mas para os que creem, a profecia. A palavra de Deus. O quanto nós temos investido em conhecer a palavra de Deus. O quanto nós temos investido em profetizar. Aí eu gosto daquela canção que diz, né, que eu profetizarei para a esquerda, para a direita, para a minha frente, para trás, e por todo lado eu vou anunciar. Por todo lado eu vou anunciar que Cristo é Senhor. Por todo lado eu vou anunciar: arrependa-se, é chegada a hora. Por todo lado eu vou anunciar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Isso eu preciso fazer. Isso é profetizar. Mas pense sobre isso. Nós anunciamos por meio de palavras, mas nós anunciamos também através das nossas atitudes. E as minhas atitudes mostram que eu sou um homem que ama a Deus, ou sou um hipócrita? Ou um impostor? As nossas atitudes gritam quem nós realmente somos. Línguas são um sinal para os incrédulos, profecia para a edificação dos crentes e convencimento de visitantes. Eu deixei isso aqui para que você possa pensar, realmente refletir
há pessoas que virão em um tempo de culto, que são incrédulas, que não conhecem a palavra de Deus, mas estão com o coração endurecido. E talvez naquela ocasião Deus vai usar alguém para falar com aquela pessoa. E eu não estou falando desse tipo de profecia que você está vendo, tá bom? Estou pensando aqui realmente agora em alguém que vem de uma outra nação, de um outro lugar. A gente tem uma série de testemunhos que eu lembro de missionários, né? Eu e Cláudia já ouvimos algumas histórias de missionários contando que foram usados por Deus em terra estrangeira, em um lugar, e falaram. Deus usou com esse dom para anunciar a vontade dele. Sinal. A palavra sinal, que está ali, né, a línguas é um sinal, é algo visível, que aponta para uma realidade espiritual maior. Nosso culto deve ser acolhedor para os que chegam, revelando Deus com clareza e amor. Como que nós vamos revelar Deus com clareza e amor? Como que nós podemos revelar Deus com clareza e amor? Anunciando o Evangelho com clareza e amor. O culto ele acontece com ordem e deve acontecer com ordem e decência. Com ordem e decência. E eu ficava pensando sobre essa palavra ordem e decência e refletindo que é uma verdade que nós temos preferências diferentes, costumes diferentes, há uma realidade há uma realidade minha que é diferente da sua. Eu nasci em uma cidade, em uma região com costumes diferentes dos meus irmãos que moram aqui no sul, que residem. Hoje eu resido aqui, mas eu nasci no norte do país. Os costumes eram diferentes. Lá nós temos um dialeto, né, uma variação do nosso idioma, do português aqui, que se eu for falar com vocês, né, no Tupi-Guarani, brincadeira, eu não falo Tupi-Guarani, tá bom? Mas se eu for falar com vocês, né, em um idioma que vocês não conhecem, vocês iriam olhar e dizer assim, meu Deus, para que trouxeram esse pastor indígena para cá, né? Não faz sentido, tinha que colocar outro pastor, tira esse pastor daí, não faz sentido. Ou vocês iriam dizer assim, eu gosto daquele pastor, viu? Aquele pastor é legal, né? Ele sorri, ele fala assim, eu não entendo nada, mas ele é legal. Ele é bênção demais, gosto dele. Eu acho que ele está falando de Deus, de Jesus, né? E nessa semana eu estou por concluir aqui um livro que você talvez já conhece, que é As 5 Linguagens do Amor. Estou relendo ele novamente. E em casa eu conversava com a minha esposa e dizia assim, nossa, está sendo tão bom, né? Novamente ler esse livro e repensar. E eu olho para o nosso casamento e eu fico pensando realmente sobre isso, sobre a linguagem. E todos nós temos uma linguagem natural. Todos nós temos uma linguagem natural. Nós aprendemos com os nossos pais. E quando falamos da linguagem de amor, também nós temos a nossa linguagem natural de amor. Mas você vai lá e se casa, eu vou lá e caso com Cláudia, e a nossa linguagem é diferente. A nossa linguagem de amor é diferente. E a minha linguagem também era diferente. Tem muitas coisas que eu falava, tinha muitas expressões que eu usava na minha região, que Cláudia olhava para mim e dizia assim, o que é isso? Né? Eu lembro de dizer para ela assim, olha, aquele negócio é maceta. Ela dizia, maceta? O que é isso, maceta? Maceta é grande. Né? Lá na minha região, a gente diz assim, olha, aquele peixe é maceta, é um peixe muito grande. Eu vou pegar aquele peixe que é grande, então é grande. Né? E outras palavras que eu usava lá, e ela dizia assim para mim, viu, essa palavra não é legal usar aqui não, não cai bem. Eu disse, bom, então eu não vou mais falar essa palavra. Mas nós nos casamos, mesmo com essas diferenças, nós nos casamos. E uma das minhas linguagens de amor é presente. E da minha esposa é tempo de qualidade. E aí, né, eu lembro ainda que quando nós noivamos. Quando nós noivamos, eu fui lá, eu comprei para ela o quê? Eu comprei para ela, irmão, não era ouro, tá? Foi 5 semijóias que eu comprei para ela. Os árabes que estavam aqui de plantão ontem, me entenderam, né? 5 semijóias para ela. E coloquei uma dentro da outra, né? Aí ela puxava assim a caixinha e saía uma coisa dela. Uau, mas para que mais isso? Mais isso também, mas por que isso também? Aí no final tinha aliança. Ela pegou a aliança,
né? Choramos juntos, nos abraçamos, né? E bênção demais. E sempre que ia fazer uma viagem, eu trazia para a Cláudia um presentinho, alguma coisa. Era uma forma de dizer para ela assim, eu estou pensando em você, eu te amo, viu? Eu lembro de você o tempo todo. Né? E quando eu chego em casa, né, algumas vezes cansado, eu digo, eu só quero ficar quietinho. Eu não quero nem conversar, quero ficar quietinho agora, né? E vamos assistir alguma coisa? Ela, tá bom. Aí nós sentamos no sofá, eu digo, eu só quero ficar quietinho agora. Aí ela diz assim, viu, eu queria falar para você tal coisa. Aí eu, vai falando, né? Aí ela disse, desliga a TV, porque eu não consigo falar com você. Eu disse assim, não, mas eu só quero ficar quietinho. Eu só quero ficar quietinho. E aí eu aprendi, né, depois de muito tempo não, logo no início do casamento eu aprendi, e na conversa que nós tivemos, ela disse, olha, minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Eu preciso sentar com você, que você olhe para mim, que você dê atenção para mim, que você me ouça. Porque se você ficar olhando para a TV, eu ficar olhando para a TV, eu vou perceber que você não está me dando atenção, e aí eu não fico legal, né? Eu tive que aprender a falar a linguagem de amor da minha esposa, por amor a ela, para que nós pudéssemos permanecer juntos. E quando nós vamos para um outro país, para que nós possamos conviver bem com outras pessoas, nós precisamos aprender também a linguagem daquela região, porque senão chegar lá, você vai ficar lá dizendo assim, né, tentando, né, falar em libras, né? Você vai ficar tentando falar em libras para pedir alguma coisa, para fazer alguma coisa, porque a linguagem, a comunicação, né, ela acontece de várias formas. Mas, oi, princesa? Pois é, e eles nem entendem as nossas libras, que é brasileiro, né? Tá? Então, agora pense sobre isso. Linguagem agora, comunicação. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele se relaciona no individual, mas ele se expressa também no coletivo. Deus, ele fala comigo e com você para que falando nós possamos compreender. A sua verdade já está expressa e de maneira muito clara. Mas o quanto nós temos buscado também exercer o nosso dom com clareza para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Quem sou eu? Quais são os dons que Deus colocou em minhas mãos? Como eu estou exercendo o meu dom, o meu chamado? Em amor? O que eu tenho buscado? O meu próprio interesse? Há orgulho no exercício desse dom? Alguns vão dizer assim, não, eu não tenho orgulho, só que assim, eu sou exigente mesmo. Não, ser é orgulhoso, orgulhosa, não é exigente, é orgulho. Não, pastor, é porque assim, para mim o padrão é esse, excelência. Tá bom, o padrão de Deus também é excelência, mas é excelência com amor. Com amor. Nós tivemos a cantata de Páscoa, domingo passado. Foi lindo, né? Foi bênção demais a cantata de Páscoa. E várias pessoas vieram me procurar, me mandaram mensagem durante a semana falando sobre a cantata de Páscoa. E na segunda-feira, após o devocional, falava com Cláudia e eu disse, princesa, Deus tem mostrado claramente que a TIB, ela vai continuar crescendo em nome de Jesus. Em breve nós vamos precisar alargar mais essas tendas, né? A gente tem mais a galeria aqui. E eu acredito muito que a igreja, ela cresce, mas o evangelho, ele é simples. E nós precisamos manter a simplicidade do evangelho. Fazer grandes programações é bom, é legal? É bom, é legal, é bênção demais. Mas o nosso olhar deve continuar na simplicidade das coisas. Eu acredito que a simplicidade do evangelho continua atraindo multidões.
Eu não acredito que nós, como igreja, temos que crescer e fazer apresentações faraônicas aqui dentro. Não é esse, não deve ser esse nosso alvo. O nosso alvo deve ser a expansão do Evangelho, a anunciação do Evangelho, alcançar mais pessoas por amor a Deus, apresentar Jesus a outras pessoas. Nada contra as igrejas que fazem grandes apresentações, mas se o irmão gosta, só quer uma excelente apresentação, você vai encontrar lugares que vai fazer uma apresentação faraônica, né? Tem lugares, você vai até pagar ingresso, né, para ir lá participar. Está tudo bem as igrejas que fazem dessa forma, mas eu acredito que nós não devemos crescer assim. Aí eu vim até a Tibe, conversei com o pastor Levi durante a semana, conversei com outros irmãos também, conversei com o nosso ministro de louvor e eu disse para eles assim, eu disse, Deus tem nos abençoado, nós vamos continuar crescendo, mas nós não podemos perder essa sensibilidade e essa simplicidade também, de comunicação. Eu disse, as pessoas vão chegar com a gente, vão dizer assim, não, porque aí tal coisa vai fazer, aí o próximo vai ser, uau, né? Vai ser cada vez, porque cada vez tem que ser maior, tem que ser... E aí a igreja vira só um cansaço. As pessoas ficam cansadas, ficam exaustas, aí começa a existir a competição, divisão, e não é isso, não é para isso que Deus nos chamou. Irmãos, foi lindo demais ontem o nosso culto das nações, culto de emoção. Foi bênção demais. E eu lembro de estar com o nosso PGM reunido e de ter dito para eles, ter dado para eles essa palavra e dizer assim, olha, tudo que vocês fizerem, façam com amor. Nós não temos que competir, pensar porque o nosso tem que ser melhor do que o outro, porque o que eu vou fazer tem que ser melhor que o outro, porque assim, se a minha barraca não for a melhor, né, então eu nem entro, né? Não é isso. E nem aquele sentimento, porque eu trabalhei mais e o outro não trabalhou, olha lá, porque, irmão, competição, isso não deve existir no nosso meio, né? E eu ainda dei uma palavra lá no nosso PGM, eu disse assim, vocês vão falar de cansaço, se a gente ficar falando aqui de cansaço, eu estou desde segunda-feira trabalhando também, viu? Né? Eu também estou todos os dias, mas não é competição, é rendição, é entrega. Eu vou repetir, aí você vai dar um amém bem aleluia, tá bom? Não é competição, é rendição, é entrega. E aí quando eu entendo que não é competição, que é rendição, é entrega, aí eu faço com amor. Eu sirvo a Deus não é porque eu gosto. Eu venho para as programações que acontecem na igreja, para as atividades, não é só quando eu me sinto bem, quando eu estou bem, quando eu não estou com dor de cabeça, é a programação que eu gosto, que eu não gosto. Não, eu venho por quê? Por causa da comunhão. A bênção do Senhor está aqui, quando o povo de Deus está reunido. Eu estou envolvido, estou servindo por amor. Nós vamos exercer os nossos dons com amor. E assim a igreja continuará sendo edificada para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante. Dom de profecia, dom de línguas. Você tem um desses dons? Se você não tem, você pode buscar. E o Senhor, Ele vai te dar. Mas você deve buscar com o propósito de servir, de edificar, de abençoar. Se você entendeu essa mensagem e deseja exercer o seu dom com amor, coloque a mão no seu coração como um sinal que eu quero orar por você. Amém. 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 De olhos fechados, com a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, Tu que sonda os nossos corações e nos conhece exatamente como somos, vês as nossas imperfeições, vês a dureza do nosso coração, a nossa incredulidade muitas vezes, vê o sentimento, as nossas emoções que às vezes estão em confusão, vê aquilo que ninguém mais vê, vê a tormenta da nossa alma, as nossas dores,
Pai, em nome de Jesus, dá-nos um só espírito, espírito de unidade, quebranta os nossos corações, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti, torna-me um filho que Te ama de todo o coração, e que tem a alegria de Te servir por amor. Ajuda-nos a sermos uma igreja que caminha na sinceridade da Tua palavra, que está alinhada com as palavras que estão no Teu coração. Não nos deixa transformarmos em uma igreja de programações, mas que sejamos uma igreja de relacionamento, uma igreja em que os irmãos se importam uns com os outros, que transbordam de amor, de cuidado. Ajuda-nos que em cada programação que acontecer, a motivação seja o amor, a motivação seja a propagação do Teu nome, em nome de Jesus. Continua a abençoar cada um dos meus irmãos, aqueles que com um sinal colocaram a mão no coração nessa manhã, para dizer: eu quero exercer o meu dom, eu quero exercer o meu chamado com amor. Pai, em nome de Jesus, se há algo em seus corações que não vem de Ti, tira nessa manhã, e dá a eles também a compreensão de como exercer o chamado, alinhado com o Teu coração. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Sonda os nossos corações. Vê se há algum caminho que não Te agrada e guia-nos no Teu caminho que é eterno. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Vamos cantar Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Os irmãos podem vir aqui à frente. Os demais irmãos do louvor. Enquanto cantamos essa canção, você pode pedir aí para Deus sondar o seu coração também. Aquele que te conhece e sonda o teu coração, para que o seu coração esteja alinhado com o do Pai, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Pede ao Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto,
como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-nos, Senhor, em tuas mãos, como tu bem queres, para honra e glória do nome santo de Jesus. Amém, amém. Mas feche seus olhos nesse momento, baixe a sua cabeça, estenda as suas mãos, que eu quero orar por você, encerrando o culto nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo tempo de adoração, pelo tempo de exposição da tua palavra. Obrigado por todo o ensino que ouvimos, que possa permanecer em cada coração. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do amado e doce Espírito Santo estejam sobre cada família, sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém, amém. 1 minuto de oração silenciosa, você poderá sair do seu lugar. E você que está em casa, eu te aguardo logo mais às 19 horas. Deus os abençoe.